Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa mais aguardado do YouTube brasileiro. Estamos aqui nesse novo formato na segunda-feira para falar para vocês as principais notícias, então vamos cortar a enrolação, já prepara o seu café e já chega aqui dando like e se inscrevendo no canal se você gosta de notícia rápida aqui, passando informação direta e reta, sem enrolação. Vamos falar agora da primeira notícia de hoje, mas antes disso a gente vai dar aquela famosa bicada no nosso café que você já preparou e já está com ele aí na mão. Bicada e recado dado, vamos falar sobre a IRBR3. A primeira notícia de hoje é a respeito da IRBR3, que hoje deve divulgar o seu relatório trimestral ao final do pregão. Então fiquem atentos que amanhã, assim que o resultado sair hoje, de acordo com o que está previsto, a gente vai falar sobre o que está rolando com a empresa. Depois de ter feito uma investigação ali na qual foi averiguado com problemas na governança da empresa a respeito daquele problema com a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, a IRBR3 fez uma investigação e descobriu quem foram os principais ali responsáveis pela transferência e pela disseminação dessas informações falsas de que o Warren Buffett estaria investindo na empresa. Depois de fazer a investigação, a empresa não divulgou os resultados, não falou quem que foi, mas nesse meio termo, dois diretores da empresa saíram, o CEO e o CFO, ou seja, o diretor executivo e o diretor financeiro da empresa. José Carlos Cardoso e Fernando Passo se retiraram, saíram da empresa em meio às confusões e naquele clima meio complicado, a XP Investimentos e algumas empresas como Itaú, Banco de Investimentos, já colocaram os papéis como recomendação neutra, aguardando o resultado trimestral da empresa, então vamos ficar de olho e acompanhar a IRBR3 de perto. A próxima notícia é a respeito da CIA Hering, HGTX3, a empresa comandada ali por Thiago Hering, herdeiro da empresa e também diretor CEO da empresa. Ele fez algumas reuniões com empresas de shopping centers e administradoras para verificar a respeito do pagamento da taxa condominial que as empresas que estão alocadas ali nos shopping centers têm de pagar às empresas proprietárias do imóvel, que no caso BR Malls, Iguatemi, entre outras diversas empresas. A atuação da Hering, se você não conhece, é aquela empresa de roupas, se dá por meio de shoppings e instalação próprias, além do esquema de franquias. Como as instalações estão localizadas em shopping centers, a empresa tem negociado ali questões a respeito da taxa condominial. Eles ainda não colocaram ali uma redução fixa, mas falaram que a taxa condominial deve ser extinta no curto prazo, no médio prazo, para cobrar ali uma taxa a respeito do faturamento das empresas que estão ali nas instalações do shopping. A terceira notícia de hoje é a respeito da Petrobras, queridinha de muito, odiada de muitos ali, a empresa petrolífera que lida com gás natural e petróleo, com biocombustíveis e tudo mais que você já deve ter imaginado, que você conhece, controlador ali de empresas como Eletrobras, BR Distribuidora, entre diversas outras empresas. A Petrobras é uma das empresas que mais deve na Bolsa de Valores, na casa de 286 bilhões de reais, divulgou ali um teaser seria a janela de oportunidades ali do português, na qual ela vai colocar à venda um território lá no Amazonas. Dessa vez a venda foi uma participação no conjunto de 7 concessões de produção terrestres localizadas na bacia dos Solimões, no estado do Amazonas. A venda desses ativos vem seguindo uma rotina que a Petrobras está vendendo alguns dos seus ativos para amortizar e liquidar dívidas de curto e médio prazo, sendo elas a dívida líquida e a dívida bruta da empresa. A próxima notícia que você tem que saber é a respeito da nossa queridinha, não tão querida aqui do canal, a JBS, a empresa de frigorífico. JBSS3 é o ticker da empresa, tem uma atuação global ali que lida com carne suína, bovina, tudo que você imaginar de carne a JBS vende. Dessa vez foi o Ministério da Agricultura que suspendeu a autorização da empresa de estabelecer relações comerciais de exportação para com a China. Nesse movimento a JBS ainda não prestou nenhuma declaração, a gente está aguardando ainda uma declaração oficial por parte da JBS, que se recusou a falar qualquer coisa a respeito dos trâmites legais que estão acontecendo neste exato momento. Agora outra empresa famosa e queridinha aí de muitos ou não é a Via Varejo, VVAR3. Hoje a gente vai falar de uma nova emissão de dívidas, seguindo ali a rotina de que já se estende há mais ou menos um mês, depois do follow-on, emissão de debêntures, dentre outras dívidas que a Via Varejo tem acumulado ao longo desse período. Essa captação a gente não sabe ainda o motivo aparente, inclusive se você sabe por que a Via Varejo está fazendo tantas emissões de títulos, dívidas e tudo mais, comenta aqui embaixo pra gente dar uma olhada e trocar aquela ideia marota. Ela realizou hoje na segunda-feira uma emissão de 1,5 bilhões de reais em 2 séries de debêntures. Debêntures, para quem não sabe, é quando você empresta dinheiro diretamente para a empresa ali com a correção de uma porcentagem. Ela é tida como um investimento ali e em vez de você se tornar acionista, você se torna credor da empresa, ou seja, a partir do momento que você compra uma debênture, você passa a ser um credor da empresa e não mais um acionista. As debêntures são títulos de renda fixa na qual é pago um percentual ao final de um período. Você está emprestando dinheiro diretamente para a empresa. É a mesma coisa que diz Tesouro Direto, Tesouro IPCA, Tesouro Selic,
Selic, LCI, LCA, CDB, só muda a pessoa para a qual você está emprestando. Em alguns casos você empresta para instituições financeiras e bancos e tudo mais, em outros casos você empresta para o próprio Estado, que no caso é o Tesouro Direto, pré, pós e Selic fixado, e nesse último caso, a debênture, você empresta dinheiro diretamente para a empresa. Existem algumas empresas que têm o setor incentivado, que é a debênture incentivada, que não é o caso da Via Varejo, que está no segmento ali de varejo, indústria e tudo mais. Mas no setor imobiliário e no setor agrícola, as debêntures são incentivadas, e por isso ela tem isenção de imposto de renda, mateuseduca.com.br. Não, isso não é o site. A última notícia das empresas da Bolsa é agora da JHSF, JHSF3, o ticker dela, e ela faz ali as concessões de shopping centers, tem aeroporto, tem tudo quanto é tipo de coisa. A empresa que administra propriedades imóveis de propriedade dela ou de outras empresas, que ela faz essa gestão dos ativos da empresa imobiliários ou não. A JHSF Participações, ela informou que o Hotel Fazano, aquele hotel gigante, conhecido por muitos ali, vai abrir no dia 17 de julho, mas com algumas restrições ali de locomoção, capacidade, lotação e tudo mais. Agora vamos passar para as notícias do mundão, a notícia exterior. Os mercados seguem estressados, mas apesar disso, na nossa querida bolsa, a gente tem uma sessão de alta. A gente está ali naquele meio termo entre uma preocupação com a segunda onda daquela doença que você já sabe o nome e também há um estímulo, quantidade de liquidez no mercado. Com excesso de emissão de moedas, o mercado está um pouco mais volátil. Nesse movimento, o nosso Ibovespa, que fechou em queda na sexta-feira, agora ele abriu em alta e está sendo negociado na casa dos 95 mil pontos nesse exato momento. Lá fora, os mercados estão um pouco mais aliviados, com algumas altas, mas apesar disso, o Nasdaq está sofrendo um pouco por conta das declarações que foram feitas pelo Facebook. O Facebook, que é a empresa de redes sociais, dona do Instagram, WhatsApp, do próprio Facebook mesmo, teve alguns contratos de publicidade suspensos por um boicote feito por diversas outras empresas, como a Coca-Cola, Unilever. Segundo as próprias empresas, os cancelamentos dos contratos de publicidade se dá pelo fato de que a empresa não conseguiu ainda desenvolver um sistema que combata o discurso de ódio que é feito na plataforma. E com isso, o anunciante não quer a sua imagem atrelada num local onde tem discurso de ódio, e aí eles fizeram o boicote das operações de publicidade do Facebook. O Café do Mercado de hoje foi só, então se você gosta desse tipo de conteúdo e você ficou até aqui agora, você tem a obrigação moral de se inscrever aqui no canal para me dar aquele apoio para o YouTube entender que você está gostando desse tipo de conteúdo. De qualquer forma, mesmo você não se inscrevendo, que eu aconselho que você o faça, eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui me escutando. Então se você quer receber notícias, se não quiser se inscrever, pelo menos visita aqui o canal todo dia, que eu vou estar nesse mesmo formato, fazendo essa mesma coisa gostosa todos os santos dias da sua vida. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou te dar aquela última golada pra gente se despedir. Espero que você esteja com o seu café na mão assistindo esse querido vídeo. E até mais. Fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not